Senhor presidente, senhores senadores, deputado Evair aqui presente, como parlamentar, honra muito o nosso Estado. E também deputado expressivamente votado na região da qual vou falar agora. E sobre o assunto que vou falar, pretendo expressar dessa tribuna a minha consternação, indignação por mais uma tragédia no meu estado, na BR-101. Dessa vez, senhor presidente, senador Magno Malta, matou 11 pessoas e deixou outros 9 feridos, e esse fato aconteceu domingo, na altura do quilômetro 450, indo para Mimoso do Sul, no trecho de Mimoso do Sul. Voltavam esses jovens de uma apresentação com alegria, com a mesma proposta de divulgar a cultura pomerana, quando foram acolhidos por esse acidente trágico, em um trecho de uma curva que envolveu 2 caminhões, um carro de passeio e um micro-ônibus que transportava o grupo de dança alemã Bergfeld, da cidade do Domingo Martins, minha cidade, na região serrana capixaba. Eles voltavam felizes, deputado Evair, de uma apresentação em Juiz de Fora, como faziam, divulgando, levando, com suas roupas típicas, com sua cultura, a história do seu povo, essas apresentações em vários estados. Eu mesmo tinha muita alegria de ver esses grupos se apresentarem, e quando tínhamos alguma autoridade, fazíamos questão de divulgar a cultura pomerana. E assim, esse acidente vitimou fatalmente 11 pessoas, sendo que 9 pessoas se encontram feridas nos hospitais. Recentemente, senhor presidente, no dia 22 de junho desse ano, uma outra tragédia histórica, na mesma BR-101, no quilômetro 343, em Guarapari, no Espírito Santo, matou 22 pessoas. Desta vez, deputado, senador Medeiros, se envolveram naquela fatalidade amplamente divulgada na televisão 2 ambulâncias e uma carreta e um ônibus de viagem. Ou seja, em menos de 3 meses, essa rodovia, que necessita e contratualmente ela está proposta a sua duplicação, foi palco de morte de mais de 30 pessoas em apenas 2 acidentes. Esses acidentes, inclusive, tiveram uma grande repercussão nacional, na mídia, mostrando a situação em que essas pessoas perderam suas vidas. De certa forma, acidentes dessas magnitudes já se anunciavam há muito tempo. Cerca de 2 semanas antes do ocorrido em Guarapari, por exemplo, uma reportagem apontava a parte capixaba da BR-101 como a campeã número 1 de acidentes graves naquela estrada. Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal revela que somente neste ano 120 pessoas perderam suas vidas nos 460 quilômetros da BR-101 que cortam o Espírito Santo. Se considerarmos o primeiro semestre, entre janeiro e junho, foram 83 mortes em acidentes. Esses dados da Polícia Rodoviária Federal ainda não estão contabilizando os meses de agosto e setembro. O povo capixaba, falo com absoluta convicção, com o sentimento de quem também ficou profundamente abalada
pela morte desses jovens, desse grupo cultural de dança de Domingo Martins. O povo não suporta mais. Os usuários da rodovia que pagam os pedágios não aceitam mais. A bancada federal capixaba exige uma solução urgente dos concessionários, da agência fiscalizadora, a ANTT, para que a duplicação da rodovia se resolva, saia do papel, tenha um destino, cumpra o seu contrato. Acabei de sair agora, senador Magno Malta, do gabinete do presidente Michel Temer, onde fui contextualizar a ele esses acidentes e pedir a ele, solicitar a ele a sua ação em relação, não porque é o papel dele, mas porque é o papel do seu ministro, da ANTT, que tome uma decisão imediata, que não fique postergando um assunto que já está contratado. Essa BR foi licitada, ela tem um valor, já foi pago parte dessa obra. Os usuários pagam seus pedágios. Eu quero essa contabilidade. Essa autoestrada que corta o estado do Espírito Santo, que hoje é chamada de Rodovia da Morte, ela foi concedida à exploração privada em 2013. E nós estamos aqui falando dessa tribuna em 2017. A empresa Eco 101, atual concessionária a qual me refiro, firmou um contrato de 25 anos com o governo federal para gerenciar mais de 450 quilômetros de asfalto. No acordo, e é preciso que se ressalte, ela se comprometeu a duplicar cerca de metade dessa extensão em até 6 anos, concluindo a outra metade até o ano de 2036. Eu já nem existirei mais para ver essa obra terminada. A atividade de ampliação das pistas cria expectativas de ganhos durante sua execução e segurança após a sua realização. No período da execução das obras, cresce a oferta de emprego na construção civil, cresce a expectativa com o consequente aumento de renda e do consumo na região. Concluída essa multiplicação de faixas, o número de veículos em trânsito se eleva e novos estabelecimentos são criados no trajeto para aumentar a demanda crescente naquela região. A duplicação viária torna o transporte mais seguro, mais rápido e, por consequência, barateia o frete, tornando mais competitivos os bens produzidos no nosso Estado. Senador, infelizmente, toda a gama de vantagens que eu acabei de descrever permanece longe de se concretizar, pois a esta Eco a que me refiro, a Eco 101, progrediu pouco na expansão da estrada. Nós estamos falando de 4 anos, dos 6 anos em que deveria ser duplicada metade dessa estrada. A companhia investiu em alguns equipamentos, vários espalhados, colocou em operação 7 postos de pedágios, os quais arrecadaram ao senador 550 milhões de reais nos últimos 3 anos. Os preços cobrados variam conforme o tipo de veículo. Cruzar a BR-101, senador Magno Malta, coisa que as pessoas precisam saber. Cruzar essa BR-101, capixaba, de ponta a ponta, custa R$ 15,30 numa moto. Já num caminhão, por exemplo, de 6 eixos, a conta fica em R$ 183,60. Essas tarifas pesam no bolso dos usuários, mas eles não têm percebido, em contrapartida a esse peso, a esse custo que eles pagam para poder usar essa BR nas condições que ela se encontra, eles não têm percebido melhorias no caminho onde transitam.
Apesar da coleta normal do pedágio, a concessionária cogitou deixar de honrar parte de suas obrigações. Em julho, ela surpreendeu a todos ao afirmar naquela reunião, lá no estado do Espírito Santo, que não mais duplicaria a pista, como se contrato não tivesse força de lei até. Porque um contrato envolve assinatura, compromisso, envolve recursos do governo, planejamentos. A empresa hoje alega diversas dificuldades. Tem uma frase que soa para como cumprir. Chantagem, né, senadora? Exatamente. Chantagem. Ela alega diversas dificuldades em todos os diálogos conosco e dentro da NTT, para cumprir o acordado em 2013. Dentre os empecilhos estão a crise econômica, a redução do volume de tráfego e a demora em obter licenciamentos ambientais. A Eco 101 apresentou uma proposta alternativa de obras e investimento, na qual se compromete a criar terceiras faixas em locais específicos na estrada, sem a ampliação da pista como um todo, conforme constante no contrato. Senhor presidente, eu vou me deter um pouco sobre a primeira alegação da concessionária, a da queda do volume de veículos. Tem 1h30. Não usarei, com certeza. Ela fala sobre a queda do volume de veículos, da trafegabilidade que diminuiu, e o relatório da empresa realmente exibe lá, em seu texto, uma diminuição do tráfego. 56 milhões de automóveis pagaram pedágio em 2015, perante 46 milhões em 2016, um decréscimo de 11,4%. No entanto, esse mesmo relatório informa que o lucro da companhia se manteve praticamente constante no mesmo período. Em 2015, o que é lucro antes de juro, impostos, depreciações e amortização da Eco 101 foi de 72,9 milhões de reais, e em 2016 ele alcançou a cifra de 72,5 milhões de reais, um decréscimo de 0,5%, mas ainda assim um resultado que nós podemos considerar bastante positivo. E eu chamo a atenção, senhor presidente, de Vossa Excelência, sobretudo, que me dá o prazer de presidir essa sessão e ouvir o discurso que agora faço, para o fato de que, mesmo com uma quantidade de veículos 11% menor, os resultados financeiros da companhia pouco foram afetados, permanecendo sempre no azul. Isso decorre, segundo a própria empresa, do aumento das tarifas de pedágio. Como é que se aumenta tarifas de pedágio numa obra que não é construída, que não levou vantagens para os seus usuários, que, ao contrário disso, lhe propicia dificuldades e ainda acolhe como um leito de morte as vítimas fatais que estamos vendo todos os dias? Senadora Rose, só para a sua informação, recebi de um cidadão de Vila Velha que acabou de entrar hoje à tarde no Tribunal de Justiça com a liminar, cidadão comum, buscando o direito de não pagar o pedágio diante disso. Escute, e se a justiça der a ele, os outros vão entrar. Eles estão brincando com quem não deveria brincar, que é uma população que trabalha, que paga imposto, como Vossa Excelência está colocando aí. Só Vossa Excelência está falando da indignação da população, e eu cito esse caso só para que eles entendam qual é o caminho que o povo está tomando. E é importante até, senador, dizer que, por sinal, desde a implantação dos postos de pedágio na rodovia em 2014, a concessionária sempre registrou lucro, nunca prejuízo. E não é minha intenção aqui demonizar lucratividade do negócio. Isso é algo esperado e não existiriam interessados em administrar autoestradas se não houvesse a perspectiva de lucro. O que entendo como inadmissível é uma empresa manter seus ganhos, aliás, por 3 anos,
sem oferecer os melhores serviços aos clientes e com a possibilidade agora, nesse momento, de descumprir, desonrar e destratar uma das suas principais obrigações contratuais. Os impactos do posicionamento assumido pela concessionária são os piores possíveis, pois a vocação dessa BR que nós estamos falando é o transporte de cargas. A via não só conecta a Bahia ao Rio de Janeiro, mas também dá acesso a 3 trechos importantes que nos portos capixabas: Barra do Riacho, Tubarão e Vitória. Esse eixo rodoviário, senhor senador Magno Malta, é o principal meio de escoamento da produção estadual e ele necessita ter sua capacidade ampliada, razão pela qual essa BR foi ao leilão, foi à Bolsa de Valores e teve um vencedor. Eu quero destacar também que essa é uma deficiência logística que torna o Espírito Santo menos atrativo para novos negócios. Razão pela qual nós todos, a bancada federal, o próprio governador do Estado, a Assembleia Legislativa, os próprios empresários, lutam tanto para que a gente consiga melhorar a nossa infraestrutura e a nossa logística para abrigar o desenvolvimento a que temos direito. Afinal de contas, qual empreendedor irá se instalar em uma área com dificuldade de transporte? E isso é a nossa perplexidade. Essa foi a razão principal de brigarmos pelo aeroporto, de termos a capacidade de dizer: temos direito a ter um aeroporto, a ter um porto melhor, a termos uma BR-101 duplicada, a termos uma 262 duplicada. A manutenção das nossas vias, dos moldes que estão até agora, impede o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Atualmente, eu vou dizer até que prejudica os nossos negócios presentes, também as futuras ações de desenvolvimento com a implantação de uma Zona Franca no Espírito Santo. Eu falo em Zona Franca porque em abril desse ano, eu quero até comunicar isso, senhor presidente, eu apresentei o PLS, que será votado semana que vem, número 90, de 2017, no qual trata da criação de uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos fiscais a ser instalada na região metropolitana da Grande Vitória, a princípio, na própria Vila Velha. O modelo é, inclusive, modelo similar adotado em Manaus e pode diversificar a matriz produtiva capixaba, senador, viabilizando o surgimento de um polo tecnológico naquela localidade. O PLS número 90, que apresentei, já tem, inclusive, o relatório favorável, peço até o voto de Vossa Excelência, do senador Eduardo Lopes a ser votado na Comissão de Desenvolvimento Regional e estou confiante da sua aprovação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e quero lembrar a Vossa Excelência das lutas que travamos quando perdemos o Fundap, que era o berço do nosso incentivo para que o nosso Estado pudesse, pelo menos, cravado na região sudeste, ao lado de Minas, ao lado do Rio, ao lado de São Paulo, ter oportunidade de ampliar o seu desenvolvimento. Só para lembrar o senador de Berg, que a ex-presidenta analfabeta, arroganta, tirou o Fundap de nós como se tira um filho dos braços da mãe. Os efeitos positivos, eles serão extremamente importantes para o Estado do Espírito Santo e eu digo que essa BR-101 não pode permanecer como está. Sem ampliação, faltará um canal logístico adequado. Quando nós estamos falando da Zona Franca, eu quero frisar isso. Para o bom funcionamento de uma Zona Franca, nós precisamos desse amparo logístico para evitar, inclusive, também tragédias dessa natureza que nós assistimos e que não irão cessar se nós não tivermos aquela BR duplicada. Mais do que causar empecilho econômico, que isso ocorre dizer, que é tão importante para o desenvolvimento, para enfrentar o desemprego, o eventual descumprimento desse contrato, senador Magno, manterá
o risco que nós estamos falando nessa estrada. A cada dia, 6 acidentes ocorrem nela. E, como disse, somente no primeiro semestre, mais de 100 pessoas já morreram vítimas de acidente. Isso não é justo. Isso é um destaque negativo nesse quesito. Ocorreu em junho último, quando um acidente envolvendo uma carreta. Vou lembrar novamente, um ônibus, 2 ambulâncias, teve um saldo de 22 mortos e 20 feridos. É inexplicável, inexplicável. Isso aconteceu, para quem não conhece o estado do Espírito Santo, mas que passou por lá, próximo ao quilômetro 34, ali próximo a Guarapari, 343. Esse acidente teve uma repercussão imensa na mídia nacional. Será que isso não foi o suficiente para mostrar que tem que tratar os iguais como iguais e não diferentes, como estão sendo tratados as prioridades do nosso Estado? O motorista da carreta perdeu o controle e o ônibus invadiu a contramão, atingiu o ônibus de frente, enquanto as 2 ambulâncias acertaram o coletivo por detrás. Falta de sinalização, falta de estrada. Foi a maior tragédia da história das estradas do nosso Estado. Uma calamidade perfeitamente evitável se a pista estivesse duplicada. De certa forma, um acidente dessa magnitude que já se anunciava há algum tempo. Cerca de 2 semanas antes, uma reportagem apontava a parte capixaba da BR-101, como eu citei aqui, a campeã de acidentes graves naquela estrada. A bancada federal, e eu aqui permito falar representando a bancada, estão atentos a todos esses problemas. Então, logo soubemos do potencial descumprimento do contrato pela ECO 101, nos mobilizamos para intermediar uma solução entre ela e o governo federal. No 31 de julho, eu quero lembrar aqui, nós nos reunimos em Vitória com o ministro do Transporte, Maurício Quintela. O senhor se lembra, deputado Evair? O diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, NTT, o senhor Jorge Basso, o diretor executivo do DENIT, Raul Peluigi. Na pauta do encontro, só tinha um item: a busca de uma saída para o dilema da ECO 101. Segundo o ministro, naquele dia, o plano do Poder Executivo era garantir a duplicação da BR-101, conforme consta no contrato. Ainda de acordo com o ministro, a sua pasta iria trabalhar em conjunto com a concessionária para resolver essa questão. No dia seguinte a essa reunião, a bancada embarcou para Brasília para entrar em contato com o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira. Prontamente, ele se mostrou sensível aos nossos argumentos e se comprometeu a atuar, como está fazendo até agora, na intermediação do diálogo entre a ECO 101 e a NTT. Pois bem, todos os parlamentares do Espírito Santo estão apreensivos com o impasse existente em relação às melhorias da BR-101. Foi isso que fui dialogar hoje com o presidente Michel Temer. Se a concessionária não foi pedir que ele resolva uma situação que cabe ao ministro do Transporte, à NTT, resolvê-la. Eu fui apenas colocar que a devolução dessa autoestrada ao poder público é uma situação altamente indesejável, porque teremos que começar do zero, que teremos novamente aquela estrada à disposição para ocorrer nela acidentes dessa natureza. Se a companhia devolver a concessão ao governo federal, isso vai representar um desperdício de tempo inaceitável. Quem irá devolver as vidas que se foram nesta estrada que deveria ter sido duplicada? 4 anos após a sua privatização, com cobrança de pedágio e obtenção de lucros pela concessionária durante todo esse tempo. A rodovia não tem recebido nada, aperfeiçoamentos essenciais, aquilo que nós estamos tratando aqui, a segurança e a eficiência a que o povo tem direito. É dinheiro público.
o rompimento desse contrato enseja outra licitação para escolher outra concessionária. Esse é um processo demorado, complexo. Isso levaria a um atraso da extensão imprevisível. E também, novamente, a insegurança para quem transita nessa estrada. Esse foi o trabalho que a bancada fez junto a autoridades federais, a administradora da rodovia. Tem sido incansável essa luta, e isso que eu expressei ao presidente Temer. Nós precisamos alcançar um resultado que hoje, já com tantos prejuízos de vidas e não de cargas, de pessoas, nós estamos procurando a solução e a saída dessa crise. Uma das nossas maiores prioridades é garantir as condições acordadas em 2013, evitando, inclusive, a rescisão desse contrato. Nós entendemos esse assunto como sendo da maior urgência e importância, não apenas pelos enormes custos envolvidos, mas, principalmente, pelos devastadores custos humanos. E é esse que nós queremos registrar aqui. Cada dia protelado na duplicação dessa BR significa mais dor, provocada mais sonhos desfeitos, mais vidas perdidas. Essa autoestrada tem de perder esse título de rodovia da morte para se transformar, senador, numa rota de vida e prosperidade. Nós estamos aqui para lutar para tal mudança e não vamos parar até consegui-la. Continuaremos mantendo contato estreito com o governo federal, com a empresa. Nós estamos vigilantes e ativos na busca de uma solução para esse impasse existente. E eu quero concluir dizendo, reafirmando ao povo capixaba, o meu compromisso com a criação de uma malha rodoviária segura. E sobre isso temos que falar também da fiscalização. A fiscalização que deve impedir que caminhões, que veículos inapropriados transitem por essa estrada, carregando cargas sem a menor segurança. Sem a menor segurança. Coloca-se placas de granito em cima de caminhão sem uma barra de proteção, sem que ele estivesse devidamente resguardado para que pudesse ser transportado. Eu não sei mais o que nós podemos... eu costumo dizer que a classe política não tem pressa e o povo tem. Hoje eu costumo dizer que a classe política não pode desconhecer a gravidade da situação dessa rodovia. Ela tem que ser eficiente, ela tem que ser digna dos investimentos que são recebidos. É um modal apto a alavancar nossa economia, garantir segurança aos seus usuários e levar nosso Estado ao patamar de grandeza que ele tanto merece. Tudo o que nós vimos, senador, me permita concluir com o presidente dessa sessão, tudo o que nós vimos acontecer nesses últimos dias... Vossa Excelência ainda tem 40 minutos. É generosidade de Vossa Excelência. Tudo o que nós vimos acontecer, não tem nada que nos comova mais ver aquelas crianças alegres, jovens, adolescentes, vestidos com suas roupas, representando a sua cultura, indo a Juiz de Fora, em Minas Gerais, dançar e alegrar, levar a sua alegria e alegrar as pessoas. Quem vai devolver a uma daquelas mães, a um daqueles pais, a vida dessas crianças? Os números tão frios que são colocados em cima de uma mesa para se calcular que houve prejuízo porque um percentual mínimo de carro deixou de passar por aquele trecho. Não merecia que a empresa se dispusesse ao máximo. Ela entrou no nosso Estado, ganhou a confiança do governo com o contrato que foi assinado, levou dinheiro do cofre público, assumiu compromissos. Eu não sei, eu não posso julgar o sentimento de quem quer que seja, mas eu vou dizer que o sentimento de luto da população capixaba, a dor do peito de cada um, até quem não conheceu Evaí, quem não conheceu o deputado, quem não esteve, quem não viu aquele grupo dançar,
mas quem sabe das famílias enlutadas que lá estão, sabe da perplexidade de saber que apenas números, lucros, números, é o que está sobre a mesa depois do luto que nós estamos vivendo. E acho que isso tem que acabar. A bancada federal, eu disse isso ao presidente, ela está decidida a exigir que essa solução saia da mesa dos seus gerentes, diretores, para que a semana que vem nos diga qual é a solução desse impasse que está criado. Eu agradeço, inclusive, ao presidente da República pela sua maneira diligente com que se reportou imediatamente ao ministro dos Transportes e a mensagem que ele deixou para o povo capixaba, dizendo que lamentava profundamente esse fato e que, se dele dependesse, haveria de encontrar a saída que nós estamos procurando. Eu, senador Magno Malta, ouvi o seu discurso e quero, por último, registrar uma parte da sua fala que me comoveu. Foi diante daquela frieza, indiferença daquele juiz que não viu nenhuma afronta, nenhum desrespeito, nenhum estupro ao acontecido em relação a, eu não sei qual termo usar para uma violação do direito da mulher de estar no local público sem ser incomodada por alguém que lhe ouse querer penetrar a sua intimidade da maneira que aconteceu. E temos visto esse fato continuadamente sendo exposto em todos os lugares do Brasil. É como se agora achassem que podem incomodar a mulher. Eu até fui autora de uma lei, há muitos anos atrás, que criei o metrô da mulher no Rio de Janeiro, porque as mulheres escreviam cartas pedindo ajuda. Eu não sei o que podemos fazer. Aumentar a penalidade. Eu também fui autora da lei que passou de 4 para 12 anos, o estupro agora está em 20 anos. Nós podemos colocar 100 anos, mas se nós não tivermos a capacidade de reagir ao que está acontecendo em relação às mulheres, nós, daqui a pouco, teremos metade da sociedade brasileira aviltadas com o comportamento hediondo desses homens que acham que, por estarem próximo de uma mulher, pode se apossar do espaço e do corpo dela. Eu digo a Vossa Excelência que sempre encontro nas suas palavras um companheiro de luta para defender os direitos da mulher. E acho que essa questão também começa com a educação nas escolas, direito humano e cidadania, para que sinta que as pessoas são iguais, elas nasceram iguais, não é na questão do gênero, é na questão do seu direito, do seu respeito, da sua vida, da sua intimidade. E eu fico todas as vezes extremamente constrangido como alguém despoja do seu órgão sexual, vai no rosto de uma mulher, ejacula, e alguém diz que não houve constrangimento, não houve nenhuma agressão. Eu não diria as palavras de Vossa Excelência, mas digo assim, quem não tem a sensibilidade de analisar essa questão no âmbito da lei, para que haja uma punição adequada para isso, não poderia ser juiz. Muito obrigada.